Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. No início deste trecho do capítulo, nós vemos uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, que diz assim: Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era um doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. De todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E um outro ainda também de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que quereis. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. E ainda um outro trecho de São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Nós vemos aqui esses três trechos, meus irmãos, em que Jesus nos informa que as leis de Deus resumem-se a amar a Deus de toda a nossa força, com todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. E Jesus diz que o semelhante a este, ou seja, semelhante ao mandamento maior, que é amar a Deus, é nós amarmos ao próximo como amarmos a nós mesmos. Então percebam, meus irmãos, como é que a gente demonstra o nosso amor a Deus? É falando: Deus, eu te amo? Isto basta? Não. Não basta. Jesus fala que o semelhante a este mandamento é amar ao próximo. Se é semelhante, é tão poderoso como o primeiro que Jesus falou. E por uma razão bem simples. A prática do amor a Deus é a caridade. E foi isso que Jesus ensinou em todos os momentos da sua vida, enquanto esteve aqui conosco, e é, sem dúvida nenhuma, ainda hoje, o que Ele faz por nós. Jesus esteve há 2000 anos, e mais um pouquinho atrás, para nos ensinar a cada um de nós o valor da gente fazer o bem, meus irmãos. Da gente aprender a respeitar os outros, aprender a perdoar os outros, aprender a ter tolerância com aqueles que não concordam ou que pensam diferente da gente. Foi isso que Jesus veio ensinar. E continua a ensinar, e continuou a ensinar mesmo depois que ele voltou para o mundo espiritual.
Emmanuel nos conta que depois que Jesus voltou ao mundo espiritual, os apóstolos, como sabemos, eles saíram para pregar aquilo, não é, que Jesus havia ensinado, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. E também, não só falar, mas praticar a caridade. Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos como praticavam bem aqueles apóstolos, fazendo bem, curando as pessoas, ensinando o Evangelho de Jesus. E conta-nos Emmanuel de uma passagem em que Pedro, ele resolveu construir entre as cidades de Jerusalém e Jope. Jope é uma cidade que fica no meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv, que hoje é a capital de Israel. Mas entre Jerusalém e Jope, Pedro, nos conta Emmanuel, resolveu construir uma casa muito simples, casa de taipa. E ele construiu essa casa e chamou essa casa de Casa do Caminho. E ele, nesta casa, ele construiu vários quartinhos, formando um U. Mas eram uns casabezinhos muito simples, não é? E as casas assim, numa forma de U, não é? E a parte central ali da casa, onde ele recebia as pessoas. E ali ele recebia crianças órfãs, pessoas doentes, leprosos, e cuidava daquelas pessoas necessitadas, fazendo aquilo que Jesus veio nos ensinar, a caridade. Ou seja, praticar o nosso amor a Deus. E a prática do amor a Deus, repito, é a caridade. Não nos basta, como cristãos, dizermos eu amo a Deus, só da boca para fora. O verdadeiro amor a Deus a gente demonstra na prática da caridade. E Pedro, ali naquele casebre, muito pobrezinho, com dificuldade, cuidava daquelas pessoas que chegavam ali, doentes, leprosos, crianças abandonadas. Tudo ele cuidava ali naquela casa. E existia as mulheres da alta sociedade da época em Jerusalém, que quando os maridos saíam para fazer os seus afazeres, não é? Elas iam lá para a Casa do Caminho e levavam doações para que Pedro pudesse continuar aquele trabalho de ajuda às pessoas, não é? Então eram coisas pouquinhas, mas aquele pouquinho, não é, ajudava Pedro a manter a casa. E, coincidentemente, num dia de terça-feira, como hoje, Pedro estava reunido no salão da casa com aquelas senhoras da alta sociedade e conversando sobre o Evangelho de Jesus. E ele conversando, falando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a importância da caridade, não é? De repente ele escuta um barulho fora da casa. E uma algazarra, e uma gritaria e tal e coisa, e de repente entra de supetão, abrindo a porta com violência, uma senhora com um vestido todo rasgado, com marcas de pedradas no rosto, e entra ali se arrastando. Ela tinha sido perseguida por pessoas até ali. Ela conseguiu fugir e entrou dentro da casa. E as pessoas que a perseguiam ficaram do lado de fora da casa, porque eles não poderiam invadir a casa. E ficaram do lado de fora. E aquela senhora toda desgrenhada, rasgada, cheia de machucados no rosto, não é? Entrou ali, viu Pedro e pediu ajuda. Imediatamente Pedro e as senhoras que estavam ali sentadas reconheceram aquela mulher. Sabiam que aquela senhora, ela era, na cidade de Jerusalém, uma meretriz.
era uma mulher que em casas, não é, de prostituição servia aos homens. E as senhoras que estavam ali no salão, como nós estamos no salão aqui agora, quando viram aquela senhora entrando ali e reconheceram, sabia como era que ela ganhava a vida, não é? Ficaram escandalizadas, porque sabiam que aquela mulher era uma destruidora de famílias. Então elas acharam aquilo terrível e começaram a se afastar do salão, indo para os lados, porque não gostaram, não se sentiram bem, não é? Com aquela senhora que entrou ali. Se hoje em dia, não é, existe todo, não é, um mau sentimento em relação a essas mulheres, imagine naquela época, há 2000 anos atrás. E Pedro viu aquela senhora entrando, toda desgrenhada, machucada, não é? Ali desesperada, e foi até ela. Chegando próximo a ela, perguntou: mas o que está acontecendo? E ela falou que estava fugindo, tinha sido apedrejada e que estava procurando abrigo. Naquele momento, Pedro deve ter olhado para os lados e visto que os rostos, né, daquelas senhoras da alta sociedade não estavam muito bonitos, não, para o lado dele, não é? Porque elas não gostavam daquela senhora pela atividade dela. E Pedro, quando viu aquilo e viu a senhora pedindo ajuda, né, ficou um pouco, né, assim, preocupado e, sem saber muito o que fazer, pediu que ela aguardasse um pouco e saiu para o quarto dele, que era um quarto muito simples, um quarto de taipa, não tinha nada de luxo, muito simples. E ali ele começou a orar, né, e começou a pensar o seguinte: meu Deus do céu, se eu ajudo essa mulher, aquelas senhoras da alta sociedade, que trazem algum mantimento para mim poder ajudar as pessoas aqui que estão doentes, as crianças abandonadas, elas vão tudo embora, não vão mais querer me ajudar. Mas e se eu deixar essa senhora ali, toda arrebentada, sem ajuda? Se eu expulsar ela daqui, as pessoas estão lá fora esperando ela para terminar o serviço. Ou seja, de apedrejarem ela, porque as mulheres, como sabemos, não é, do próprio Evangelho, a lei àquela época, as mulheres que se prostituíam eram condenadas a morrerem apedrejadas. Então Pedro ficou naquele dilema: o que é que eu faço? Ajudo e perco a ajuda das senhoras da sociedade para manter outras pessoas necessitadas, ou eu mando ela embora? E isso deve ter sido um tormento terrível na cabeça dele. E ele se retirou lá para esse quartinho, um casabezinho muito simples, de taipa, não é, que ele tinha ali, e ele começou a orar. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E de repente, na frente de Pedro, quem é que aparece, meus irmãos? Jesus Cristo aparece na frente dele e pergunta: Pedro, mas o que é que está acontecendo? E Pedro explica a situação para ele, e dizendo que ele não sabia o que fazer. E aí Jesus, com a bondade dele, deu aquele sorriso, né? E disse: Pedro, vamos fazer o seguinte: enquanto você pensa no que vai fazer, eu vou lá ajudar aquela senhora. E aí ele vê Jesus saindo do quarto. E aí ele cai em prantos e diz: puxa vida, imaginando a cena. Puxa vida, passei tanto tempo com Jesus, sei que ele me ensinou a fazer a caridade, e eu agora vou negar. E aí ele sai e vai ajudar aquela senhora.
Se podemos fazer o bem, meus irmãos, vamos fazer. Independente de quem seja a pessoa do outro lado. A pessoa está necessitada, está pedindo a sua ajuda, ou não está pedindo, mas está necessitada e você vê, vamos ajudar. Vamos cuidar. Não importa a situação de quem seja. Vamos fazer a nossa parte. Porque nós não somos cristãos. E Jesus nos ensinou o quê? A fazer a caridade. Então não vamos ficar esperando ou pensando como vai ser, não. Faça. Mas eu não sei o que fazer. Vá lá que Jesus vai te iluminar. Vai te mostrar o que fazer. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, não posso. Não. Faça. Vá ajudar. Jesus vai dar um jeito. O mínimo que seja, a gente pode fazer algo. Nem que seja para levar uma palavra amiga de consolo. Mas sempre há o que a gente fazer, meus irmãos. Então façamos. Esta é uma obrigação de todos os seres humanos, mais ainda de nós cristãos. Porque quem é cristão segue a Cristo. E quem segue a Cristo tem que se comprometer com os ensinamentos dele. E a caridade, meus irmãos, deve ser uma obrigação nas nossas vidas. Não é opção. É por isso que ser cristão muitas vezes dá trabalho. Porque a gente quer ser cristão como? A gente vai na igreja, se a gente é católico, vai no templo evangélico, se a gente é protestante, vai na casa espírita, escuta o evangelho, acha bonito, volta para casa e não pratica caridade. Fica só em escutar. E ser cristão é mais do que a gente simplesmente estar participando de uma reunião, meus irmãos. De ir para os templos, né, cristãos, para escutar o Evangelho e não colocar este Evangelho em nossas vidas. E não praticar este Evangelho. Pois o Evangelho é para ser aprendido nos templos, mas ser praticado lá fora, no nosso dia a dia, diante das dificuldades, diante das maldades que nos cercam, de tudo isso. E aí a gente se esquece. E aí chega lá fora, aí uma pessoa vai e nos irrita, aí a gente se irrita. Aí uma pessoa vai e vai brigar com a gente por algum motivo, aí a gente se irrita e vai brigar também. E aí a gente deixa de praticar o Evangelho que está aprendendo nesta noite. Ou a gente aprende nos nossos templos, de nossas religiões, independente de qual seja a sua religião. E aí a gente erra. Pois o Evangelho de Jesus é para ser praticado lá fora, nesse mundo cheio de violência. Desse mundo cheio de problemas. Aqui no mundo, no nosso dia a dia, é que a nossa verdadeira escola da prática daquilo que estamos aprendendo com Jesus. Então isso é o que deve ficar, meus irmãos, de mais importante nesta noite em nossas mentes. O Evangelho de Jesus é para ser praticado, não só para ser escutado, a gente achar bonito e continuar tendo ódio, tendo raiva, sem perdoar, sem praticar o perdão, sem praticar a caridade.
porque aí estaremos falhando como cristãos. Ok, meus irmãos? Bem, meus irmãos, mas o tema de hoje, após essa introdução, é o item 11 do capítulo 11, não é? O egoísmo, não é? Então vamos ver aqui um pouco sobre o egoísmo. Quem nos ensina é Emmanuel, uma mensagem que foi dada em Paris em 1861. É o mesmo Emmanuel, né, aqui, que era o orientador de Chico Xavier. Então vejamos. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Está vendo, meus irmãos? O egoísmo é uma das chagas que nos atrasa, que atrasa o nosso desenvolvimento moral, que atrasa o desenvolvimento da terra. Então, uma das coisas que nós devemos refletir em nossas vidas é justamente sobre o que é que ainda temos em nossos corações de egoísmo, de se achar melhor, né? De orgulho, de vaidade. Fazer aquela reflexão de todas as imperfeições com o egoísmo que nós ainda temos, para procurar tirar de nós este sentimento que só nos atrasa, que só faz com que a gente fique ainda sofrendo num mundo de expiações e provas. Então essas reflexões é que temos que fazer no nosso dia a dia. O que é que eu preciso fazer para me melhorar, de acordo com o que Jesus ensinou, não é? E continuando, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la, não é, a Terra, subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Olha só. Muitas vezes a gente tem coragem de enfrentar uma outra pessoa, mas a gente não tem coragem de enfrentar as nossas mazelas internas, as nossas imperfeições, porque somos egoístas, porque somos orgulhosos desses maus sentimentos que ainda guardamos no peito. Aí uma pessoa chega para falar alguma coisa que a gente não gosta, em vez de a gente tratar com paciência, com tranquilidade, aí vai gritar, vai xingar, vai brigar com a outra pessoa. Por quê? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente é egoísta. É orgulhoso porque a gente pensa internamente, embora não pense diretamente, mas diz: quem é essa pessoa? Pensa que é para vir me gritar. E aí a gente grita com ela. E aí a gente erra, porque essa não é uma atitude de um cristão. Então, mais uma lição que Jesus ensina. Como é que Jesus tratava os seus algozes? Como é que Jesus tratava as pessoas que o maltrataram? Era devolvendo a maldade que eles faziam com Jesus? Não. E eu sempre tenho cuidado de chamar a atenção o seguinte: não é que a gente vai ficar calado diante das agressões da gente, não, baixar a cabeça, mas é saber agir diante da violência que chega até nós. Então a pessoa vai me fazer o mal, eu vou ficar calado, vou baixar a cabeça? Não, a gente vai procurar a justiça, vai procurar a justiça dos homens. Mas a gente não vai devolver o mal com o mal, porque aí se torna vingança.
E aí a gente deixa de agir como cristão. Então, baixar a cabeça é no sentido de respeitar mesmo aquele que está nos trazendo alguma agressão, que está sendo agressivo conosco, mas não deixar passar no sentido da justiça. É procurar a justiça para resolver os problemas e não se vingar. Tá certo, meus irmãos? Então percebam que o que Jesus ensinou não é a gente não ser justo ou não procurar justiça, mas Jesus nos ensinou a não ser vingativo, a não tratar o mal com o mal. Ok, meus irmãos? E aí, continuando. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade, o egoísmo. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Egoísmo, meus irmãos. Essa chaga que a gente deve combater em cada um de nós, em nós mesmos. Em nós mesmos. Porque nós somos especialistas, né, em ver o mal dos outros. Julgar. Nós somos especialistas em julgar os outros. Olha ele fulano, o que é que está fazendo? Olha para ali. Então a gente adora julgar as pessoas, mas a gente gosta de aliviar para a gente, não é? A gente sempre tem uma desculpa. Ah não, fui agressivo com a pessoa porque a pessoa me agrediu. Ah, eu fiz aquilo porque fulano de tal fez isso. Ah, eu estou irritado aqui em casa, aí bota a culpa na mulher, bota a culpa no marido, bota a culpa nos filhos, bota a culpa nos netos. E nunca o culpado é a gente. A gente nunca assume a responsabilidade que é nossa. A gente sempre arranja uma desculpa para os erros ser dos outros e não nós. E aí, continuando, meus irmãos. Jesus vos deu o exemplo de caridade. Basta ler o Evangelho de Jesus. Aliás, vocês leem o Evangelho, meus irmãos? Eu não. Cada um irmão falou aqui, mas coloca a mão na consciência. Né? Gente, o Evangelho é a fonte de luz para nossas vidas. Para nossas vidas imortais. Que nós vamos precisar eternamente. Quantas horas na semana eu e vocês temos, assim, de folga? Pensa aí. Não, eu trabalho, eu cuido de casa, eu cuido dos netos, eu cuido dos filhos, mas você não tem 15 minutinhos da sua vida que você pudesse abrir o Evangelho de Jesus e ler só um parágrafozinho daqueles e fazer ali uma reflexão rápida. Eu acabei de ler aqui, logo no início, para vocês, um trechozinho, olha só, São Mateus capítulo 7, versículo 12.
é só um versículo. Olha, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Gastei 10 segundos aqui, lendo isso aqui, gastei? Não posso gastar mais 5 minutinhos fazendo uma reflexão, mas o que é que Jesus quis dizer com fazer aos homens tudo o que quereis que eles vos façam? Porque é a lei e os profetas. Ele disse que é a lei. Lei de quem? De Deus, que foi dada a Moisés. E os profetas? Por que os profetas? Porque os profetas são aqueles homens mandados por Deus para ensinar as leis. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Eu quero ser bem tratado, então eu tenho que fazer isso aos homens. Ah, mas os homens não fazem isso. Tem muita gente ruim no mundo. Tá, eles não conhecem o Evangelho, você conhece. E se a gente quer um dia chegar no nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, não é a carne, e a gente esquece disso, por isso que a gente dá mais valor aqui às coisas da terra. E como ainda os homens na terra brigam, reclamam, xingam, se vingam, então eu tenho que fazer isso. E aí a gente se esquece que não, está errado. Eu sou espírito, estou aqui na carne temporariamente, mas eu sou espírito. E o que vai me valer ficar discutindo, brigando aqui na terra, se eu não vou levar nada daqui? O que é que a gente vai levar daqui, gente? A gente vai levar terreno? Vai levar casa? Não leva nada. Vai levar roupa de marca? Não, nem um pouco a gente leva. Nem um pouco a gente leva. Vai virar pó, vai voltar para o pó. E aí a gente fica brincando por dinheiro, por terreno, por casas. Do que é que isso vai valer, meus irmãos? Para onde a gente vai? Todos nós vamos para o mundo espiritual. E aí chega lá, a gente vai ver as belezas que tem lá, e aí vai botar a mão na consciência, meu Deus do céu, estava brigando lá por um pedaço de terra, que não está me valendo nada aqui. E agora estou aqui rebaixado e vendo lá os irmãos que aprenderam e praticaram o Evangelho de Jesus numa situação melhor do que a minha. Cuidado, meus irmãos. Nós não somos carne, somos espíritos. E ainda que a gente vivesse 200 anos aqui na terra, na matéria, aqui não é o nosso lar. Nosso lar é o mundo espiritual, para onde todos nós vamos voltar, mais cedo ou mais tarde. E na hora que eu pratico esse Evangelho de Jesus, na hora que eu venço o egoísmo, por exemplo, na hora que eu pratico a caridade, isso são valores que aí sim, eles vão comigo para o mundo espiritual. Ninguém vai chegar lá perguntando para você quanto dinheiro você teve, quantas casas, quantos carros, quanta roupa de luxo, nada disso. Você vai ser avaliado por você mesmo, por sua consciência, pelo que você fez pelo próximo. Quantas pessoas você perdeu ali um tempinho para escutar porque elas queriam lhe falar algo? Quantos doentes você visitou? Quantas pessoas você ajudou a não passar fome?
É isso o que vai contar no nosso verdadeiro lar. É isso que nós vamos levar, o que nós fizemos de bom e o que fizemos de ruim também, ou o que deixamos de fazer de bom, que é a mesma coisa que fazer o mal. Porque na hora que eu me abstenho de fazer o bem, ainda que eu não faça diretamente o mal, mas eu já estou deixando que o mal atue. E aí eu erro, e aí eu sou responsável. E por ser responsável eu erro. Ok, meus irmãos? Opa, pode falar. Desde que o senhor falou da parte do Pedro, né, que a senhora chegou lá no salão e as outras olharam assim, e agora novamente tocou na situação da caridade, de deixar de fazer o bem. E muita gente, depois de pensar que aprendeu a fazer o bem, ainda faz de maneira muito seletiva. Muito seletiva. Eu digo isso, eu passando tempo trabalhando no projeto social, e muita gente saiu na casa espírita orientada, né? Não, você está falando, você faz isso aqui. E eu recebia esse material, trabalhava com criança no favela. Né? E as pessoas estavam perguntando, mas é para quem? Se nós disséssemos que era para um filho de um preso, para uma família que tinha preso e estava passando esse estado, podia ser que aquela pessoa Não desce. não desce. Isso é uma roupa, é um brinquedo. Então, acha que aprendeu, mas mesmo assim a caridade ainda é muito seletiva. A caridade é muito interessante. Então, que tenhamos também esse cuidado. Não sei se todos escutaram, mas o irmão falou aqui que numa obra social ele recebia presente das pessoas, né? E assim, não se podia dizer, por exemplo, que aquele presente, uma roupa, seja o que fosse, ia, por exemplo, para o filho de um preso, porque talvez a pessoa não quisesse mais dar aquela ajuda, né? Ou seja, está escolhendo, está sendo seletivo em fazer a caridade. E o correto é a gente ajudar, não é? Sem estar olhando a quem a gente vai ajudar. Não é? Então é fazer o bem, meus irmãos, sem estar escolhendo a quem vai fazer. Não é? E o mais sublime do meu modo de ver as coisas, fazer o bem, mesmo a quem nos fez o mal. É fácil, gente, isso? Não. Fazer o bem a quem nos fez o mal? É não, né? Mas Jesus ensinou isso. Que a gente deve fazer o bem, mesmo a quem virou as costas para a gente, a quem não nos deu apoio em algum momento de nossas vidas, alguém que fez o mal a gente. E a gente está aqui para aprender isso, meus irmãos, aqui na terra. E a gente acha, fica assim, meu Deus do céu, isso não é possível para mim, perdoar aquela pessoa que me fez aquele mal. Gente, Jesus falou que ele só veio ensinar a verdade, falar a verdade. E se Jesus veio ensinar para a gente que somos capazes de perdoar, é porque somos. Mas o que é que nos impede de perdoar? Estamos aprendendo hoje. O irmão falou aqui. Orgulho, pai do egoísmo. Então Jesus sabe, meus irmãos, que nós ainda temos um coração duro e que é difícil para a gente perdoar quem nos fez algum mal. Mas é aí que a gente tem que se esforçar para arrancar aquela dor, aquele pensamento ruim que nos incomoda tanto, para que a gente possa de fato perdoar, porque Jesus, repito, só veio ensinar a verdade. E se a verdade que Ele nos trouxe, entre as verdades que Ele nos trouxe, foi que somos capazes de perdoar. Então vamos aprender a tirar esse egoísmo dos nossos corações. Vamos aprender a tirar o orgulho, achar que a gente é melhor do que os outros. Não somos. E aí, aprendendo a tirar o orgulho, a vaidade, o egoísmo,
aí a gente vai começar a aprender a perdoar, porque Jesus sabe que ninguém vai sair daqui já aprendendo, né? Já vai sair perdoando, não. Mas se estamos reunidos nessa noite, é porque Ele catou cada um de nós em nossas casas e disse: vai lá aprender o meu Evangelho, para tentar pôr na prática no dia a dia de cada um de nós, no nosso dia a dia, no mundo aí fora. Então vamos começar a aprender, é o convite que Jesus nos faz a vencer o egoísmo, orgulho, vaidade, intolerância com quem pensa diferente da gente, e aprender a perdoar. Mais ainda, Jesus ensinou que a gente deve amar aos nossos inimigos. Olha só, se a gente não sabe nem perdoar, como é que Jesus vai me ensinar, vai me dizer que eu tenho que amar? Mas é um passo a passo, é um aprendizado. Agora, sem esforço, repito, só vindo para a igreja, ou para o templo, para a casa espírita, escutar e continuar fazendo as mesmas coisas que faz todos os dias, sem querer praticar a caridade, o perdão, aí não vai, meus irmãos. Aí a gente vai estar perdendo a encarnação que Deus, pelo amor, pela misericórdia dele, permitiu que nós estivéssemos reunidos agora na carne, mais uma vez para aprender o Evangelho. E aí a gente já passa por tantas dificuldades nas nossas vidas, no dia a dia, meus irmãos. E aí, na hora que a gente deixa de aprender a perdoar, Deus, pela misericórdia dele, talvez dê uma outra oportunidade para a gente voltar. Mas a que preço? A que dificuldades? Se nós já temos tantas dificuldades em nossas vidas e ainda não queremos aprender o Evangelho de Jesus, como é que você acha que vai ser a outra? Uma vez uma pessoa evangélica me disse, porque nós da doutrina, seguimos a doutrina espírita, acreditamos na reencarnação, não é? Aí um evangélico me disse: mas assim é bom demais, quer dizer que eu apronto, pinto e bordo, mato, estupro, faço tudo de ruim, e aí Deus vai me dar outra oportunidade de reencarnar? Assim é muito fácil. Fácil? Levanta aí a mão quem tem a vida fácil aí. Ninguém, né? A vida da gente é tão dura, tão difícil. Sustentar a família, sustentar a casa, as dificuldades, a violência que nos cerca. E aí, meus irmãos, se a gente não aprende agora o Evangelho de Jesus, como é que vai ser uma outra situação, uma outra encarnação? Vocês acham que vai ser igual? Pior. Se a gente não está aprendendo, mesmo diante das dificuldades que Deus nos coloca, para a gente poder vencer nosso orgulho, nossa vaidade, nossas imperfeições. Basta ver a situação. Vai no hospital aí desses, para ver os sofrimentos que existem por aí. Vai no hospital de crianças, para ver os sofrimentos, a gravidade que tem ali. Na sua rua tem gente com essas dificuldades. Na própria rua da gente, verdade. E ninguém faz. E a gente não faz. Pelo contrário, Julga. Pois está é. passando isso porque fez aquilo, ou fez aquilo. Pois é, a gente se torna juízes, não é? Sem ter essa capacidade. Só Jesus, meus irmãos, é que pode nos julgar. Vinde a mim todos vós que sofreis, tomai meu jugo sobre vós, encontrareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo
O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus pode nos julgar, porque ele recebeu essa autoridade de Deus. Nós não. Perdoar também. De perdoar também. Tá? E aí, continuando, meus irmãos. Jesus vos deu o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o de egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Egoísmo, né? É a face de Pôncio Pilatos. Não fazer nada é a mesma coisa do que fazer mal. Sim. Pilatos tem responsabilidade, porque sabia que Jesus era justo, mas para não se ter problemas com os judeus, ele diz: o que me importa, vá, leve, esse homem é justo, né? Vai. Egoísmo, pensou só nele e deixou que um justo fosse para o Calvário. E todas as vezes que nós também viramos o rosto a quem é necessitado, a quem precisa de ajuda, nós estamos sendo Pôncio Pilatos. Nós estamos sendo egoístas. Tá certo, meus irmãos? Reflitam sobre isso, para que da próxima vez, se vocês tiverem a oportunidade de serem úteis a alguém, de fazer a caridade, não agirem como Pôncio Pilatos, de virar o rosto e dizer: deixa para lá, isso tem nada a ver comigo não. Tá certo, meus irmãos? E aí, continuando. É esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar a terra na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril e, para isso, é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Como eu falei, essa é uma mensagem de Emmanuel que foi dada em Paris em 1861. E uma outra, meus irmãos, que diz assim: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, a gente viu o exemplo, né, da história de Pedro. Então, aquele que se dirigisse a Jesus, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Aliás, a gente vê muito isso, né, gente? Quantas vezes
os fariseus julgaram Jesus. Olha aí, rapaz, os teus apóstolos não lavam as mãos para comer. Aí Jesus dizia: o que faz mal não é o que entra pela boca, não. O que faz mal é o que sai da boca dos homens. Ah, rapaz, o pessoal está curando no dia de sábado. E aí Jesus dizia: vocês são hipócritas. Porque eles não tinham aprendido ou não praticavam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que resume, como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o que importa você trabalhar no sábado se você está fazendo bem às pessoas. Não é isso que diz a lei, fazer o bem? As leis de Deus, os mandamentos recebidos por Moisés? Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Quando é, gente, que a gente vai tomar Jesus como modelo nas nossas ações? Lá fora, no dia a dia, nas dificuldades, na violência do mundo. Quando é que a gente vai tomar Jesus, por exemplo, nas nossas ações? É um aprendizado, meus irmãos. Vamos começar, se a gente já não pratica, a caridade, o perdão, o respeito ao próximo. Vamos começar. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar um exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Olha lá. Sede caridosos com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. A cada dia, meus irmãos, de nossas vidas, Deus está vendo o que a gente está fazendo. A cada dia de nossas vidas, somos julgados por Ele. Então vamos pôr a mão na consciência, né? Fazer aquela autoavaliação. Meu Deus, o que eu preciso modificar para ser melhor, para ser mais justo, para ajudar mais, para ser mais útil, em casa, no trabalho, como estranho que seja. Estas são reflexões obrigatórias para os cristãos. Não é uma coisa opcional, não. Porque quem segue a Jesus tem que estar compenetrado de fazer o bem, de praticar a caridade. Inclusive no nosso dia a dia, não é? Procurar respirar fundo quando vier aquelas irritações que o mundo às vezes termina nos impondo. Respirar fundo, segurar. Isso é um aprendizado que começa devagarinho, mas que à medida que a gente pratica, ele vai se desenvolvendo, até que vai ser natural a gente não estar se irritando, não estar desejando mal às pessoas. Mas temos que começar a praticar. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, 1, 2, 3, 4. o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade, meus irmãos.
E aí, na hora que a gente vai refletir, a gente diz, mas é culpa do governo, é culpa do vizinho, é culpa dos maus, é culpa disso. E a nossa responsabilidade? E a nossa responsabilidade em transformar a sociedade? Com a nossa própria mudança para melhor e a prática da caridade. Então, aquela história do julgamento, né? A gente julga todo mundo, não, está errado por isso, por aquilo outro, mas é a nossa responsabilidade. É o político que rouba, a responsabilidade é dele. Tá, mas é aquele papelzinho que a gente joga no chão. O imposto que a gente deixa de pagar. O imposto que a gente dá um jeitinho para deixar de pagar. E a contramão que a gente às vezes pega, não tem ninguém olhando, eu vou aqui pegar essa contramão. Fazendo gato. Não vê ninguém, não tem guarda olhando, eu vou aqui rapidinho fazer essa contramão. Então a gente sabe julgar muito bem os outros, mas quando é a gente que faz, não, é uma desculpa. Então vamos se autoavaliar, gente. Vamos puxar a nossa orelha. Ele falou aqui, deixa os outros que Deus que vai julgar. Aqui, esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Vou repetir aqui. Óbvio que se a gente vê alguma coisa errada e a gente pode ir para a justiça, a gente vai. Para a justiça dos homens a gente vai. Não é que agora a gente vai ver os malfeitos. 6 e 7. Não é que agora a gente vai ver os malfeitos. Isso aí não é responsabilidade minha, não. Não, aí é falta de caridade. O que a gente não vai é estar se vingando. O que a gente não vai é estar batendo de frente, não é? Com aqueles que estão fazendo coisas erradas. Existe a lei, então procura a justiça. E aí, continuando, meus irmãos. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Tá, gente? Então vou repetir. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Não é? Quantas e quantas famílias a gente vê brigando, discutindo, e às vezes a gente vai avaliar, vai ver, mas por que discutiram? Discutiram por causa de futebol, discutiram por causa de religião, discutiram por causa de política, aí não se falam mais. Gente, os laços de família são sagrados. O irmão acabou de dizer aqui. E quantas dissensões, discussões, brigas a gente vê às vezes em família, que se a gente for avaliar, puxa vida, por que eu briguei com meu irmão, com meu parente, hein? Aí vai ver, não, foi por causa de política, foi por causa de time de futebol, foi por causa de religião. Gente, o irmão falou aqui, família é sagrada. Se a gente tem responsabilidade de fazer a caridade, mesmo com os estranhos, imagine com a família.
Imagine a responsabilidade da gente um dia chegar no mundo espiritual e chegar com a consciência assim tranquila. Ah, mas eu fiz a caridade, eu ajudei, fui no hospital, ajudei uma família faminta, estava passando fome. E aí de repente se lembrar, puxa vida, mas eu brigava com meu irmão, eu era brigado com um parente meu, fazia caridade para os outros, mas era brigado com um parente. Sacrifício de todo. Como é? Sacrifício de todo. Anulou todo o bem que fez. Pois é. Todo o bem que fez com os outros e com a família, que é sagrada, o respeito, estava brigado. Então, cuidado, meus irmãos. São coisas que a gente tem que refletir enquanto cristãos, para não deixar se cair, não é? Nas tentações, por conta do egoísmo, o tema de hoje, por conta do orgulho, da vaidade, da falta de tolerância com quem pensa diferente da gente. Tudo isso são reflexões que temos que fazer no nosso dia a dia, todos os dias. Meu Deus, o que é que hoje eu fiz de errado? Fui impaciente, deixei de ajudar alguém, briguei com alguém, e eu não devo fazer isso amanhã. Ficha 10. Essas avaliações do dia a dia são muito importantes para que a gente chegue, meus irmãos, a primeiro avaliar o quanto a gente precisa ainda se melhorar. E aí a gente sabendo, não, realmente eu preciso me melhorar, aí começar a buscar realmente se melhorar. Agora, se a gente acha que o defeito é sempre dos outros, aí vai ficar difícil. E aí vai ficar difícil a gente se livrar dos sofrimentos da gente, das dificuldades da gente. Sabe qual é o momento mais importante nesta noite? É agora o Evangelho de Jesus. Eu sei que às vezes a gente fica olhando para o relógio para ir tomar o passe, achando que o passe é o momento mais importante. Não é. O momento mais importante é agora, escutando o Evangelho de Jesus. Porque se eu passar lá no passe, se eu tomar o passe e for para casa e achar, cumpri minha obrigação, agora eu vou para minha casa, continuar desejando o mesmo mal que eu desejo, Já 12 e 13. continuar fazendo, chamando os mesmos palavrões, desejando o mal, eu não vou estar melhorando em nada. Então agora aqui, escutando o Evangelho de Jesus, acreditem, é o momento mais importante. É o momento mais importante para todos nós, meus irmãos. Ok? Então, reflexão de hoje, egoísmo. Vamos analisar o que é que a gente ainda tem de egoísmo em nós, em nossos corações, e bater de frente com ele para vencer. Tá? No dia a dia a gente vai sair amanhã, aí vai começar alguém querer irritar a gente no trânsito, nas dificuldades da vida, no trabalho, e aí a gente respira fundo, meu irmão. Opa, como é que Jesus agiria? Então respira fundo. Então ainda por mais que a gente fique atribulado diante das dificuldades do mundo, vamos agir como Jesus agiu, com tranquilidade, nesse aprendizado do bem. Mas vamos começar, dar um primeiro passo, e assim a gente vai avançando de passo em passo, vencendo as nossas imperfeições. E aí, meus irmãos, seguindo o Evangelho de Jesus, praticando a caridade, até que vai chegar ao ponto que a gente vai estar tranquilo, não vai mais estar tão irritado como antes, compreendendo que aqui na nossa vida, neste mundo, é temporário, que nossa verdadeira vida é o mundo espiritual, para onde todos nós vamos nos encontrar um dia, né? No mundo espiritual. Ok, meus irmãos? Quero agradecer a atenção de vocês, não é? Pedir que Jesus continue
Ficha 16, pedir que Jesus continue a nos orientar hoje e sempre. Não precisam bater palmas, certo? Obrigado a todos.